Oi pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no Parque Burle Marx, no lançamento do livro Parque Burle Marx 25 anos de histórias, que foi feito pelo Rafael Birman. Isso aqui é super importante porque além de demonstrar que há 25 anos teve uma experiência exitosa de concessão de parques, quando a gente nem tinha ainda a questão conceitual como temos hoje de fazer as concessões, né? Foi pioneiro. Aqui é um exemplo de o quanto é importante as concessões, o quanto deu certo, mas também pelo esse lançamento, a importância que é de você poder registrar a história, de você poder registrar todo um contexto de vida desse parque. Então, eu queria agradecer aqui o Rafael Birman e toda a sua equipe, o pessoal aqui, com relação ao cuidar do parque, mas também de poder nos proporcionar esse registro histórico aqui do parque. Perfeito. Nós que agradecemos a parceria com a Prefeitura, esses anos todos de envolvimento, e a gente agradece muito até a sua ajuda, seu apoio para renovar o contrato, que acabamos de renovar por mais de 30 anos, e contamos muito com vocês aí. Exatamente, obrigado. E também registrar o lançamento do outro material importante aqui, que é o indicador de parques de São Paulo, que também a gente... É o terceiro ano aqui. Que é o terceiro ano, né, que a Fundação Aaron Birman desenvolveu junto com a Prefeitura, que a gente pode fazer uma avaliação dos parques e a avaliação é razoavelmente boa, mas pode melhorar. E eu vou aproveitar o teu material para pegar os 10 parques que estão com as piores classificações e trocar o gestor, porque a gente precisa também demonstrar que tem uma instituição isenta fazendo as avaliações e que o poder público também não desconsidera essas avaliações. Então a consideração com relação a esse trabalho é de que aqueles profissionais que não conseguiram desenvolver bem as suas atividades, além da gente poder fazer uma vistoria e ver o que precisa melhorar, mas também de fazer a substituição da gestão dos 10 piores parques que vocês identificaram. Assim a gente incentiva os bons, né? E pune aqueles que não desenvolveram a sua atividade importante, que nós do serviço público temos que estar sempre, né, Rafael, pensando em fazer uma boa prestação de serviço. Prefeito, Mark da TV Bandeirantes. Tudo bem, Mark? A gente teve hoje, durante a madrugada, falando um pouquinho da Cracolândia, mais uma madrugada muito triste, principalmente para quem mora ali naquela região, usuários que acabaram atacando alguns carros, motoristas saindo na contramão, tudo foi filmado pelos moradores. A gente sabe que teve aquela dispersão depois daquela mega operação que aconteceu na Praça Princesa Isabel. O que a Prefeitura pretende fazer, prefeito, para de fato acabar com essa situação, para se evitar que novas madrugadas como essa voltem a acontecer? Bom dia. Bom dia, Mark. Primeiro é dizer que a gente não pretende fazer, nós já estamos fazendo e temos para nós, junto com o governo do estado, uma coisa muito clara, de que a gente vai enfrentar essa situação, não é razoável, e isso é importante a gente colocar, que a cidade de São Paulo aceite o uso e o comércio de crack, de droga a céu aberto. Isso a gente não vai permitir mais. Nós vamos fazer as ações, agora evidentemente para todas as ações você vai ter do outro lado, né, por exemplo, por parte dos traficantes, uma reação. Então eles vão reagir, a gente vai reagir, eles vão reagir, a gente vai reagir. A gente está ampliando bastante os serviços de atendimento à saúde aos usuários e a Polícia Civil, Militar e a Guarda Civil Metropolitana cuidando da parte dos traficantes. Todos os dias sem prisão. Ontem tiveram 2, antes de ontem tiveram 3, já foram 112 traficantes presos. Isso diminui a oferta de crack naquela região. A gente tem a pretensão de resolver aquela questão do ponto de vista de ser um ambiente aberto. Acabar com a Cracolândia no mundo inteiro não acabou. Mas acho que a grande mensagem que a gente pode dar para a população é que nós vamos enfrentar essa situação. Vamos enfrentar, sabemos da responsabilidade. Era muito cômodo para mim deixar aquilo no cantinho lá na Praça do Cachimbo e fingir que não existiria. Eu tenho certeza que a população de São Paulo vai chegar um momento que vai falar: olha, tive um certo transtorno, mas valeu a pena. Essa dispersão que aconteceu no dia 11 de maio, ali da Praça Princesa Isabel, na visão do senhor, foi uma medida acertada? Ali foram para cumprir 37 mandados de prisão. A Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana foram cumprir o mandato de prisão. Eram traficantes. Duvido que alguém de bem nessa cidade não apoie uma ação onde você vai prender traficantes que coloquem em risco a vida dos trabalhadores, coloquem em risco a vida das crianças, dos jovens, dos idosos dessa cidade. É necessário agir. O poder público tem que agir para garantir o bem-estar da população. Foi acertado, porque vários foram presos, ainda temos vários traficantes que estão sendo procurados, que estão classificados como foragidos, que está sendo feita a busca, e a gente vai continuar persistindo, cuidando da saúde. Inclusive no sábado a gente vai começar um trabalho lá muito interessante,
na Cracolândia, ali na rua Helvétia, com a empresa chamada Behring, que é uma farmacêutica alemã, uma das maiores do mundo. A gente vai fazer os exames de espirometria. São cabines que vai fazer a testagem do aparelho pulmonar das pessoas que são usuários de crack, para poder fazer um tratamento. Então a gente está muito preocupado com a questão de tratamento, de saúde, para poder eles se recuperarem das drogas e, do outro lado, a polícia fazendo o seu papel, que é prender. Com relação ao movimento que teve à noite, a gente tem que entender que existe um crime organizado por trás disso, orquestrando uma situação de desordem. A população de São Paulo precisa entender que a gente está num enfrentamento. Aquilo é um enfrentamento, nós estamos numa guerra contra o crack. E a gente não vai enfrentar uma guerra contra o crack sem ter, em alguns momentos, alguns embates. O importante é dizer que mesmo a sua pergunta inicial desse movimento durante a madrugada é de que a GCM estava lá, a PM estava lá, a Polícia Civil estava lá, e estamos com imagens, e agora as pessoas que praticaram algum vandalismo vão ser procurados, vão ser responsabilizados. A Prefeitura e o Governo do Estado está muito empenhado em resolver esse problema, mesmo que nos cause, evidentemente, em algum momento um desgaste político, mas com a consciência de que é necessário fazer. Eu prometo que é a última pergunta, prefeito, só para completar a resposta, o senhor falou que no sábado agora vai ter, portanto, esses exames com esses usuários, para ver como é que está a questão do pulmão deles, e aí, detectado essa situação, o que é que vai ser feito daqui para frente, após esse passo? Ok. Quero ressaltar, dentro da sua pergunta, que pela primeira vez na história nós temos o Hospital da Bela Vista, um hospital referenciado para as pessoas em situação de rua. É inédito no país, a cidade de São Paulo tem um hospital referenciado para as pessoas em situação de rua. Não que a Cracolândia seja considerada pessoa em situação de rua, a gente sabe que são duas coisas distintas, né? Não podemos misturar. Mas as pessoas que estão na Cracolândia vão poder fazer o uso desse equipamento de saúde e de toda a nossa rede, nossos 30 hospitais, 27 UPAs e as 470 UBSs. Feita a detecção do problema, o que a gente precisa fazer é mostrar para aquelas pessoas que elas precisam de tratamento. A gente precisa pegar o exame e falar, olha, você precisa de tratamento. Nós estamos falando de uma questão de segurança pública por conta do traficante e uma questão de saúde pública por conta dos usuários. Então a gente vai ter lá médicos acompanhando e demonstrando para as pessoas que eles precisam se tratar e que ele vai ter por parte da Prefeitura todo o apoio para buscar o tratamento. Bom dia, prefeito. Agora vamos mudar de assunto um pouquinho e falar sobre a greve dos ônibus. 13 linhas de ônibus que a gente soube que a partir de segunda-feira eles vão, na segunda-feira eles vão entrar em greve. A Prefeitura está fazendo alguma coisa para que evite o caos dos passageiros na segunda-feira? Nós ingressamos com um pedido de liminar na Justiça, foi concedido, está garantido pela decisão judicial de que os ônibus devem, se acontecer a greve no dia 6, manter pelo menos 60% da frota nos horários normais e 80% nos horários de pico, sobre uma pena de R$50 mil diário aos sindicatos se não cumprir essa determinação. Mas eu confio bastante ainda que vai ter diálogo e que eles não vão fazer a greve. Mas se por acaso fizer, a Prefeitura fez a sua parte, quer ingressar com a ação na Justiça e já estamos com a liminar concedida. Certo. Sobre o reajuste das passagens, tem alguma previsão? Nós temos ainda uma discussão na Câmara dos Deputados, o deputado federal Isnaldo Bulhões, que é o relator do projeto, que já passou no Senado, como vocês sabem, aguardando a pauta para votar, né? E a gente vai ter, em aprovando esse projeto, por parte do governo federal, a transferência do valor para todos os municípios da gratuidade do idoso. Lembrando, a gratuidade do idoso é uma legislação federal e fica sempre a conta para os municípios pagarem. Essa é a nossa grande tese de que pelo menos isso o governo federal deve repassar aos municípios. No caso de São Paulo seria em torno de 450 milhões ano. E aí vai nos ajudar a ter mais fôlego para não aumentar a tarifa. Nós estamos muito imbuídos, eu particularmente muito imbuído em não aumentar a tarifa. A cidade de São Paulo tem investido bastante na questão da recuperação econômica, tanto é que nós batemos o recorde de geração de empregos no ano passado. Foram 386 mil empregos formais contra 82 mil empregos da segunda colocada, que foi o Rio de Janeiro. Então a gente está indo no caminho certo por conta de gerar emprego e renda, que é isso que vai realmente diminuir a desigualdade social. E acho que manter agora a tarifa sem correção faz parte dessa estratégia. E tem algum caso, assim, a Prefeitura junto com a Câmara está fazendo algo para auxiliar isso? Do aumento da tarifa? A gente não depende da Câmara para fazer o aumento de tarifa. O que diz a lei orgânica é de que eu tenho que comunicar à Câmara se eu for fazer o aumento de tarifa, né? O que existe com a Câmara é uma discussão, como a gente tem de todos os temas da cidade, não depende de aprovação em si. Agora o que nós estamos fazendo é tentando buscar todas as formas para diminuir o custo com relação ao sistema, por exemplo, fazer a concessão dos terminais, que a gente vai desafogar 200 milhões por ano, fazendo a concessão para o privado dos terminais de ônibus.
Estamos fazendo um trabalho com relação ao sistema tarifário, o controle de perda de fraude do sistema tarifário, que a gente já perde mais outros 200 milhões de fraude do sistema tarifário. Estamos melhorando a questão da tecnologia para evitar essas fraudes. Enfim, uma série de ações para a gente poder diminuir o custo. Evidentemente agora vai entrar tantas questões como o aumento do diesel, que é algo que está sendo bastante difícil para a gente, porque aumentou muito o custeio do transporte coletivo. Só uma pergunta, colocaram a mesma coisa, que fez tal pedido da ajuda federal para ajudar subsídios nos ônibus da capital. Isso. Então, essa questão está lá com o deputado Isnaldo, na data de ontem, hoje é quinta, na data, então eu vou repetir. Sobre esse tema, estamos discutindo ainda lá com a Câmara dos Deputados Federais. Na terça-feira passada, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Edivaldo de Aracaju, teve com o deputado Isnaldo Bulhões, fazendo uma reunião. Ele vai fazer alteração do texto. Tem um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pautar e votar. A gente já tem o diálogo com as bancadas dos deputados para votar. Agora é uma questão de ajuste do texto, e aí acontecerá isso, que é o governo federal, né? Se o presidente não vetar, espero que não vete, eu acho que não vai vetar, até com o Paulo Guedes eu já falei, porque se aumentar a tarifa reflete 1% da inflação. Então a expectativa é de que, alterado o texto, vote, aí retorna para o Senado. Já falei com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que rapidamente vai aprovar, porque o texto está sendo feito em conjunto, e aí vai para a sanção do presidente, e assim o governo federal passa, de forma justa, transferir aos municípios a gratuidade do idoso.